Com certeza será o melhor ano da sua vida. Você sabe por quê, meu querido? Porque o primeiro princípio para você alcançar as suas metas, realizar os seus sonhos, colocar em plano os seus projetos, é você colocar Deus como primeiro lugar na sua vida. Não há outro princípio, não há nada. É colocar Deus como primeiro lugar em sua vida. Se você for ver de Gênesis a Apocalipse, homens que colocaram Deus como primeiro lugar em sua vida, foram homens abençoados, homens notáveis, homens que experimentaram o extraordinário, as coisas magníficas de Deus em todos os aspectos da sua vida. Em todos os aspectos da sua vida. Amém? Livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu me enganei, eu estava vendo uma pessoa lá atrás, rejuvenescido, pensei que era visitante, mas é o irmão Marcílio. Ô irmão Marcílio, tá bonito o cara, hein? Ficou 20 anos mais novo, rapaz, dá uma olhada lá. Eu acho que eu vou adotar essa meta aí do irmão Marcílio. Glória a Deus. Aleluia. Ficou um garotão, né, irmã Vera? Que bênção, hein? Aleluia. Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor, meu querido, diz assim. Preste atenção que o texto é um pouco extenso. Havia um homem na terra de Uz. O seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, e temia a Deus e desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, e de modo que era o homem mais rico de todo o Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros, e cada vez que um deles fazia um banquete, ele mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Passando um período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles. Pois Jó pensava, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. E Satanás também veio com ele. O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e de passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, observaste meu servo Jó? Na terra não tem ninguém como ele. Ele é um homem íntegro, correto, que teme a Deus e desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não tens protegido de todos os modos a ele, a sua família e tudo que tens? Tu tens abençoado a obra de suas mãos, e aos seus bens multiplicam sobre a terra. Mas estende a mão agora, toca em tudo que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás, tudo o que ele tem está em teu poder, apenas não estenda a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. E certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi até Jó e lhe disse, os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles. Então os sabeus os atacaram e os levaram, e eles ainda mataram os servos a fio da espada. E só eu escapei para trazer-te esta notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio outro e disse, o fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os seus servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te esta notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse, os caldeus dividiram em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os seus servos a fio da espada. Só escapou eu para trazer-te esta notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse, teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo na casa do teu irmão mais velho. Veio um forte vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, a casa caiu sobre eles, eles morreram. Só eu escapei para trazer-te esta notícia.
Prossiga comigo para o capítulo 2. Preste atenção. Outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, Satanás também veio com eles para igualmente se apresentar perante ao Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra, de passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é um homem íntegro, correto, teme a Deus e desvia do mal. Ele ainda mantém-se íntegro, embora tu me houvesses incitado contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto um homem tem, ele dará por sua vida. Estende a mão e toca nos ossos e na carne, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: ele está sob o teu poder, somente lhe poupa a vida. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com feridas, tumores malignos, da sola do pé ao alto da cabeça. Sentando-se na cinza, Jó pegou cacos para se raspar. Então a sua mulher lhe disse: tu ainda se mantém íntegro, amaldiçoa o teu Deus e morra. Mas ele lhe disse: tu fala como louca. Por acaso recebemos de Deus apenas o que é bem, o bem, e não também a desgraça? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Querido Deus, amado Pai, nós gratos somos pela tua poderosa palavra, Senhor. Sedento, nós estamos nessa noite por ouvir e para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao nosso coração. Que o nosso coração nesta noite, que a nossa mente nesta noite seja um solo fértil, para que a tua palavra, Senhor Jesus, caia sobre nós, germine, gere frutos em nossas vidas, frutos de arrependimento, frutos de posicionamento, frutos de entendimento, meu Deus, frutos de renúncia, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, ó Pai, e pedimos que nada nos tire a atenção da tua palavra nesta noite, porque é por ela que nós queremos ser regidos, é por ela que nós queremos ser orientados, em nome do nosso Senhor Jesus, amém. Podemos tomar os vossos assentos nessa noite? Aleluia. O tema dessa mensagem é: Deus é o meu tudo. Declare isso comigo nessa noite, com a sua mão erguida aos céus. Deus é o meu tudo. Mais uma vez, Deus é o meu tudo. Para Satanás escutar agora bem forte: Deus é o meu tudo. Amém? Aplauda ao Senhor. Tudo é um pronome indefinido, mas que se refere à totalidade do que existe. Todas as coisas, ou o que é essencial para uma pessoa. Isso é a definição da palavra tudo. Amém? Aquilo que é essencial para uma pessoa. Então, se Deus é o seu tudo, Ele é o essencial para você. Pronto, acabou, não precisa de mais nada. Amém? Está entendido? No ano das primícias, Deus é o seu tudo. Nos piores dias da sua vida, você vai dizer: Deus é o meu tudo. No dia mais difícil da sua caminhada, você vai dizer: Deus é o meu tudo. Não importa o que esteja acontecendo, você vai dizer: Deus é o meu tudo. Amém? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós notamos que existiram pessoas que Deus foi o seu tudo, mas também existiram outras pessoas que Deus não foi o seu tudo, pois certos momentos, certo tempo de suas vidas, eles desobedeceram a Deus para defender os seus próprios interesses. Pessoas que por algum tempo Deus foi o seu tudo, mas há momentos em sua vida que eles
desobedeceram a palavra do Senhor para defender os seus próprios interesses. E isso aconteceu desde o princípio, desde o início isso aconteceu. A Bíblia diz que Deus constitui um jardim na região do Éden, e lá Ele coloca um homem e uma mulher. O homem chama Adão e a mulher chama Eva. E todos os dias, ao fim da tarde, Deus vinha se relacionar com eles. Mas chegou um certo dia, que Adão e Eva abriu mão desse relacionamento para defender o seu próprio interesse. Adão e Eva abriu mão do relacionamento com Deus, para dar ouvido a uma serpente, para tocar no fruto da árvore do conhecimento da bom e do mal, a qual Deus mandou que eles não tocassem, ordenou que eles não tocassem, porque o dia que eles tocassem, certamente eles morreriam. Mas chegou o dia que eles deixaram o relacionamento com Deus para defender o seu próprio interesse. Adão e Eva geraram Caim e Abel. Abel se tornou um pastor de ovelha. Caim cultivava a terra. A Bíblia diz que, passado algum tempo, Caim apresentou ao Senhor o melhor da sua terra, o melhor do que ele cultivou. Mas a Bíblia também diz que, já por sua vez, Abel ofereceu ao Senhor as primícias do seu rebanho. Abel, ele fez Deus o seu tudo, mas Caim primeiro defendeu o seu próprio interesse. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que, passado algum tempo, primeiro ele usufruiu daquilo que a terra produziu, depois ele lembrou do Senhor. Mas Abel, diferentemente de Caim, ele lembrou primeiro do Senhor, para depois usufruir daquilo que Deus havia lhe dado. Então, para Abel, Deus era o seu tudo. Tempos passam, chegamos em Gênesis capítulo 6, a Bíblia vai dizer que a humanidade havia se corrompido, a maldade havia se instalado no coração do homem. E a Bíblia diz que Deus se arrepende de ter criado o homem. A teologia define isso como antropomorfismo. É uma maneira, é uma forma que se refere de um homem pensar, de um homem falar. Pastor, mas Deus diz que Deus é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como ele se arrependeu? Eu estou dizendo. A teologia, ela se refere, ela define isso como antropomorfismo. Uma maneira humana de se falar, uma maneira humana de se pensar. Mas em meio a tanta maldade, Deus encontra um homem justo na terra, que fez de Deus o seu tudo. Esse homem era Noé. Gênesis 6, esse homem era Noé. Aí nós prosseguimos e chegamos em Gênesis 12. A Bíblia fala de um certo homem chamado Abraão. Esse homem abandona tudo para fazer de Deus o seu tudo. Esse homem era Abraão. A Bíblia diz que Deus diz a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti um grande povo. Deus faz uma promessa a Abraão posteriormente, que daria a ele um filho. Mas Abraão e sua mulher Sara já era de idade avançada, e ainda por cima sua mulher era estéril. E tempo depois a promessa se cumpre na vida de Abraão e na vida de Sara. A Bíblia diz que aproximadamente aos 99 anos, quase 100 anos de idade, Deus concede a Abraão e Sara um filho, e o nome desse filho chama Isaac. Aí chegamos em Gênesis 22, a Bíblia diz que Deus submete a Abraão a uma, fala comigo, prova. Deus pede que Abraão ofereça em holocausto, em sacrifício, o seu filho, o seu único filho Isaac. A Bíblia diz que no dia seguinte, Abraão se coloca a caminho para o lugar onde seria o sacrifício, que Deus ainda haveria de mostrar. Depois de caminhar por 3 dias, Deus mostra a Abraão aonde seria o ponto exato, aonde seria o local do holocausto. Abraão pega o seu filho, seu único filho, e sobe o Monte Moriá, e ali prepara um altar, coloca seu filho sobre o altar, pega a faca para imolar o menino. Mas o anjo do Senhor grita e diz: Abraão, Abraão.
Ao que prontamente Abraão respondeu: eis-me aqui. Não estenda a mão contra o menino, não faça nada com ele, pois agora eu sei que teme ao Senhor, pois não negaste o teu filho, o teu único filho. Aleluia. Abraão, ele olha para o lado, e avista junto um carneiro, um cordeiro preso junto aos arbustos. Sabe o que eu entendo com isso? Que aquele que coloca Deus como seu tudo, sempre poderá contar com a provisão de Deus. A provisão de Deus é para aquele que coloca Deus como seu tudo, que faz de Deus o seu tudo. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Esaú, Jacó gerou José. Chegamos em Gênesis 37, começa a história de José. A Bíblia diz que José era um jovem muito exemplar, um jovem que dava orgulho ao seu pai, um jovem que dava orgulho à sua família. Ainda assim ele foi rejeitado e odiado pelos seus irmãos, e foi repreendido pelo seu próprio pai. Foi vendido para o Egito como um escravo, foi preso, foi acusado injustamente de abuso sexual. Mas nem a rejeição, nem a escravidão e nem a prisão impediu de José declarar que Deus era o seu tudo. O que me assusta é que nos dias de hoje, qualquer luta, qualquer ventinho, não precisa nem dar uma tempestade, apenas um copo d'água, um pingo, já é motivo para a igreja perguntar: Deus, onde tu está? Cadê o Senhor? Por que me abandonaste? Por que me deixaste? O que está acontecendo? Não está vendo o meu clamor, não está vendo a minha luta, não está vendo o meu sofrimento. José foi rejeitado, levado para um país distante, para uma terra estranha. Lá foi trabalhar como escravo, lá foi injustiçado, foi culpado de abuso sexual pela mulher do seu senhor, foi preso, humilhado dentro da cadeia. Mas a rejeição, a escravidão, a prisão não impediu de José dizer que Deus era o seu tudo, que Deus era o seu tudo. Sabe o que isso me faz entender? Que nós não temos motivo para dizer que Deus não é Deus. Nós não temos motivo, embora nós estamos passando por momentos difíceis, momentos ruins em nossa vida, mas Deus sempre será tudo em nossa vida. A Bíblia continua dizendo que certo dia Faraó teve uns sonhos, chamou todos os magos, chamou todos os feiticeiros daquela região do Egito para tentar revelar o sonho, mas não conseguia revelar. Então um copeiro do rei, ele lembrou que lá na prisão ele conheceu um judeu chamado José, um hebreu chamado José, que interpretava sonho. José veio, mandou chamar José. José revelou o sonho a Faraó, e da rejeição, da escravidão e da prisão, Faraó o levantou como governador do Egito. Você sabe o que isso me faz entender? Aquele que tem Deus como seu tudo no momento mais difícil da sua vida, Deus honra e faz ele como cabeça e não cauda. Por mais triste que foi a história de José, jamais ele deixou de dizer que Deus era o seu tudo. Gerações e gerações passam. O povo de Israel passa por longos 430 anos na escravidão no Egito. Deus levanta um homem chamado Moisés, que coloca Deus como seu tudo para conduzi-los à terra prometida. A Bíblia diz que Moisés morre. Agora Deus levanta outro homem para liderar aquele povo chamado Josué, que também coloca Deus como seu tudo. E após 40 anos no deserto,
o povo herda a terra prometida. Após muitas reclamações, muitas murmurações, o povo herda a terra prometida. O tempo passa. Nos dias do profeta Samuel, o povo clama a Deus por um rei e escolhe Saul como rei. Saul torna rei de Israel. A Bíblia vai dizer que por um período da sua vida, Saul coloca Deus como seu tudo, mas chega um certo momento que ele desobedece à voz de Deus para defender os seus próprios interesses. A Bíblia vai dizer que lá em 1 Samuel 15, através do profeta Samuel, Deus dá uma ordem ao rei Saul. Pelo mal que os amalequitas haviam feito ao povo de Israel, Deus pede que o rei Saul e o seu exército extermine da face da terra todos os amalequitas do mamando a caducando e todos os seus bens, todos os seus rebanhos. Mas o que Saul faz? Saul, ele poupa a vida do rei Agag, rei dos amalequitas, e os melhores dos seus rebanhos. A Bíblia diz que o Senhor rejeita Saul como rei e levanta Davi. Embora Davi tivesse cometido alguns pecados abomináveis aos olhos do Senhor, mas em Atos 13, 22, o próprio Deus diz: agora encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Um homem que tinha Deus com o seu tudo. E a maior evidência disso é o Salmos 23, onde a NVI traduziu assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Simplesmente Davi estava dizendo: o Senhor é o meu pastor, basta, é essencial, é tudo para mim, acabou. Será que eu posso ouvir um amém? Será que tem pessoas aqui nessa noite que, assim como o rei Davi disse que o Senhor é o meu pastor e acabou, não preciso de mais nada? Será que tem? Ou nós estamos vivendo numa geração que estamos defendendo os nossos próprios interesses e deixando Deus em segundo plano? Estamos defendendo-nos e lutando pelos nossos objetivos e deixando Deus em segundo plano. Não é pecado, meu querido, ter objetivo. Não é pecado ter meta. Não é pecado ter plano. Não é pecado ter projeto. Isso é um dever nosso. Mas o pecado é colocar Deus em segundo plano e defender os seus projetos, os seus objetivos em primeiro lugar. Davi, ele nos mostra que, embora ele sendo rei, o trono não era importante para ele. Salmo 51, você vai ver no versículo 10 e 11, no verso 10 e 11, quando Davi, ele confessa os seus pecados, arrependido diante de Deus, ele diz: Senhor, não retira de mim o teu espírito, não me tire da tua presença. Davi, ele estava dizendo assim: Deus, o Senhor pode me tirar o trono, pode me tirar o reinado, pode me tirar o status de rei, eu não importo, mas o que eu me importa se o Senhor tirar a tua presença. Era isso que o Davi estava dizendo. Davi não importava para o estágio de rei. Será que tem alguém aqui que pode dizer nessa noite assim, de coração: Senhor, tira a minha empresa, tira tudo que você puder da minha vida, só não tira a tua presença, eu quero ver ter. Será que tem alguém que era capaz de dizer aqui nessa noite: Senhor, tira o meu emprego, tira a minha casa, mas não tira a tua presença, eu quero ver ter? Não tem, meu querido. Você sabe por quê? Porque Deus não é tudo para nós. Deus não é tudo para nós. Não há um tema mais importante do que esse, dar a nossa primícia a Deus. Esse tema foi de Deus ao coração do nosso pastor. Foi de Deus. Se você entender a profundidade desse tema, meu querido, você vai viver o melhor ano da sua vida.
foi de Deus, mas ninguém entende. Você não está entendendo a profundidade. Você não está entendendo, você não parou para entender. Você não parou para entender. Colocar Deus, primiciar a nossa vida a Deus, é colocar Ele como tudo em nossa vida, é fazer de Deus o tudo para a nossa vida. Então Davi, ele foi um homem capaz de dizer para Deus: pode me tirar tudo o que o Senhor quiser, mas não tira de mim o teu espírito, não me lances fora da tua presença. Salmo 51, verso 10 e 11. Procura na sua Bíblia se não está escrito isso. Procura. É com dor no coração que nem eu nem você tem coragem de dizer isso para Deus. É com dor de coração, é como um crente envergonhado, com vergonha, porque nós não temos coragem de dizer o que o rei Davi disse. Passamos os dias e dias, de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, trabalhando, buscando o nosso objetivo, buscando, nem lembra de Deus, não lembra para ter um tempo com Deus, não lembra para orar, não lembra de ler a palavra. Quando se reúne por 1h30 no templo, declara que Deus é tudo na minha vida. Pecando, meu querido, está pecando. Está pecando. Deus é tudo na sua vida. Se você começar o seu dia declarando, se humilhando na presença dEle, orando, colocando a sua vida na presença do Senhor, e dizendo para Ele: não retire de mim o teu espírito, não me lance fora da tua presença. Mas é através da vida de Jó que Deus quer ensinar nós nessa noite como fazer para Ele ser o nosso tudo. Jó foi um homem que em todas as suas atitudes demonstrou que Deus era o seu tudo. A Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era um homem íntegro, correto, temia a Deus e desviava do mal. Ele tinha 7 filhos, 3 filhos, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do todo o Oriente, mas isso não importava para ele. Isso não dizia ser nada para ele. Nada. Porque para Jó o que importava era Deus, e ele vai mostrar isso no decorrer da história. A Bíblia diz que os seus filhos se reuniam frequentemente em comunhão, faziam uma grande festa, ali comiam, bebiam. E quando se encerrava o período das festas, Jó chamava os seus filhos e os santificava, oferecendo sacrifício a Deus segundo o número de cada um deles. Certo dia, os anjos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e também veio com eles Satanás. E disse Deus a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não existe homem como ele na face da terra, um homem íntegro, correto, teme a Deus e desvia do mal. Satanás, porém, respondeu ao Senhor: será que ele teme ao Senhor sem motivo? Não é verdade que cercaste a sua vida, protegeste de todas as formas, de todos os lados, tem abençoado tudo o que ele faz, onde ele coloca a sua mão é abençoado. Tem multiplicado os seus bens na face da terra. Aí o diabo disse a Deus: toca a mão em tudo que ele tem, tira tudo que ele tem, e veja se ele vai continuar íntegro, reto, desviando do mal e temente a ti. Era como que Satanás estivesse dizendo: quando está dando tudo certo na vida de um homem,
Ele disse que Deus é o seu Deus, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é o dono da minha vida, a minha vida está na mão do Senhor, a minha vida é de Deus. Mas agora eu quero ver, é quando tudo começa a dar errado na vida do homem. Aí eu quero ver se ele vai continuar temente, aí eu quero ver se ele vai continuar íntegro, reto, leal, fiel a ti. Era isso que Satanás estava dizendo para Deus. Satanás estava dizendo: eu quero ver quando as coisas começarem a dar errado para ele. Eu quero ver se ele vai continuar sendo reto, correto na tua presença. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver se ele vai se manter íntegro diante de ti. Deus diz a Satanás: faça isso tu mesmo. Eu não vou tocar, não vou tirar nada de Jó. Tira tu. Mas só não toque na vida dele. A Bíblia diz que o negócio começou a ficar feio para Jó. Tragédia atrás de tragédias aconteceram na vida de Jó. A Bíblia diz que certo dia os seus filhos se reuniam, e um mensageiro chegou até Jó e disse: seus bois estavam lavrando terra e as jumentas pastando perto deles. Vê os salbeus, levaram todos, ainda mataram os seus servos a fio da espada. Só escapou eu para te trazer notícia. Ainda quando este estava dizendo, chegou outro, dizendo: o fogo caiu do céu, queimou todas as suas ovelhas e os seus servos, só escapou eu para trazer-lhe notícia. Mas a Bíblia continua dizendo que ainda esse estava contando, chega outro e diz: os caldeus dividiram em 3 grupos, atacaram os seus camelos e os levaram e mataram os seus servos a fio da espada. Só escapou eu para lhe trazer notícia. Enquanto este ainda dizia a má notícia a Jó, chega outro e diz: seu filho estava reunidos. E de repente levantou um vento no deserto, assolou os 4 cantos daquela casa, a casa caiu sobre eles, todos que estavam ali morreram, só escapou eu para lhe trazer notícia. Quando nós partimos para o capítulo 2, a Bíblia vai dizer que mais uma vez os anjos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, e novamente veio Satanás. Deus disse a Satanás: observaste meu servo Jó? Não tem ninguém como ele na face da terra, um homem bom, íntegro, correto, teme a Deus, desvia do mal, conservou-lhe fiel e leal a mim, embora tu tivesses incitado contra ele sem merecer. Deus aqui estava tirando uma casquinha. Você está vendo, Satanás? Eu te falei que o homem era íntegro, eu te falei que o homem era correto, que o homem era justo, que o homem era reto. Tu tirou tudo que ele tinha, mas ele permaneceu íntegro a mim. Satanás respondeu: pele por pele, é porque não tocaste nos ossos e nem na carne dele. Satanás estava dizendo: é porque tu não tocou na saúde dele, é porque tu não tocou na vida dele, porque tudo quanto o homem tem, ele dá para salvar a tua vida. Satanás dizendo. Disse Deus a Satanás: pode fazer o que quiser com ele, menos tirar a sua vida. A Bíblia diz que Satanás sai da presença de Deus e fere Jó da sola dos pés ao alto da cabeça, com tumores e feridas malignas. A dor, o sofrimento daquele homem era tão grande, que ele se sentava em meias cinzas para amenizar a dor, e pegava cacos de cerâmica, caco de telha para coçar aquelas feridas, de tanto que doía, de tanto que coçava. A mulher de Jó vem daquele sofrimento, talvez é a minha e a sua, na sua fraqueza também diria o mesmo. Amaldiçoa o seu Deus e morra. Não persista nessa integridade, não persista nessa lealdade. E Jó respondeu, em minhas palavras: tu é doida. Falas como louca.
Você sabe o que o Jó estava dizendo quando ele usa essa expressão? Jó estava dizendo para sua esposa: não sabes que o meu Deus está acima dos meus bens, da minha saúde e da minha vida e da minha família? Era isso que Jó estava dizendo para sua esposa. Você tem coragem de dizer isso nessa noite? O meu Deus está acima dos meus bens, acima da minha saúde, acima da minha vida, acima da minha família. Tem coragem? Tem. E o texto que acabamos de ler, ele finaliza: em todo o seu sofrimento, Jó não pecou contra Deus. Satanás, meu querido, ele pensou que tinha tirado tudo de Jó, mas ele não sabia que tudo que Jó tinha era Deus. Ele não sabia que tudo que Jó tinha era Deus. Você sabe por quê? Muitas vezes Deus permite Satanás tirar alguma coisa da nossa vida para saber onde estamos firmados, para saber onde estamos garrados. Se nós estamos garrados nessas coisas terrenas, nos nossos bens, ou estamos garrados em Deus, ou estamos firmados em Deus. Preste atenção. Já vou partindo para o final dessa mensagem. Versículo 22. Ainda faz parte da resposta de Jó para sua esposa. Versículo 21 e 22. E disse: no sair do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu revés algum a Deus. Você sabe o que isso quer dizer? Jó estava dizendo para a esposa dele: tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Deus me deu, Deus tirou. A Jó ainda é capaz de dizer, no meio daquela cinza, sofrendo de dor, padecendo com enfermidade, e Jó dizendo isso: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Porque a sua alegria não estava nos bens materiais, a sua alegria não estava na sua família, a sua alegria não estava na sua saúde, a tua alegria não estava na sua vida. A alegria de Jó estava no Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos exércitos. Agora fala para mim, quem tem coragem de dizer isso? Por mais que esteja sofrendo, quem tem coragem de dizer isso? Mas Jó, ele dizia, porque Deus era o seu tudo. Ele fez de Deus o seu tudo. E quando você olha para Jó, você vê algumas características de um homem que faz de Deus o seu tudo.
você vê algumas características de um homem que põe Deus como sua prioridade. A primeira é se manter íntegro e andar corretamente, independente da situação. Independente da situação que você passa. Um homem que põe Deus como prioridade, ele anda corretamente e íntegro. Ele não negocia a sua integridade, ele não negocia o seu caráter. Ele anda corretamente, ele não nega a Deus, ele anda firmado em Deus, firmado na palavra do Senhor, independente da situação que está vivendo, seja na vida conjugal, espiritual, financeira, seja o que for, ele continua firmado em Deus. Segunda característica, um homem que faz de Deus o seu tudo, ele é temente a Deus. Ele teme ao Senhor. O que é temer a Deus? É honrar, é respeitá-lo, é entender que Deus é a maior autoridade, é se desviar do mal, é a terceira característica. Um homem que põe Deus como prioridade na sua vida, ele não pratica o mal, ele não pratica o que é mal contra a sua própria vida, não pratica o mal contra a sua própria família, ele não peca, ele não adultera, ele anda reto nos caminhos do Senhor, ele cuida, zela da sua esposa, como eu disse aqui ontem, ele ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Quarta característica, ele cuida da vida espiritual da sua família. A Bíblia vai dizer que Jó tinha medo que os seus filhos pecassem contra Deus. Ele oferecia sacrifício em nome de cada um para santificá-los. Um homem que põe Deus como prioridade, ele cuida da vida espiritual dos seus filhos, da sua esposa, da sua família. Não é a esposa que cuida, é o homem. É o homem. Mas para isso Deus tem que ser o seu tudo. Quinta característica, Deus está acima dos seus bens materiais. Jó perdeu tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha. E ele tinha muita coisa porque era o homem mais rico de todo o Oriente. Para ele não significou nada perder tudo o que ele tinha. Porque tudo que ele tinha era Deus. Sexta característica, Deus está acima da sua própria família e da sua própria vida. Ele perdeu os seus filhos, 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Perdeu a sua saúde, para não dizer perdeu. Em outras palavras, um homem na situação de Jó, certamente ele perdia o prazer de viver. Perdia o prazer de viver. Mas Jó continuou firme e inabalável, porque Deus era o seu tudo. Sétima e última característica, um homem que tem Deus como seu tudo não flerta com o pecado, e nem culpa Deus quando tudo está dando errado. A Bíblia diz que Jó, versículo 22, em tudo isto não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Tudo que ele perdeu não atribuiu a Deus. Não é igual os crentes dessa geração, que se tudo está dando errado, a culpa é de Deus. Você sabe de quem é a culpa? Das nossas decisões, das nossas atitudes. A culpa é nossa, não é de Deus. Quando dá tudo errado na vida de um homem, na vida de uma mulher, a culpa não é de Deus. Quando dá tudo errado num casamento, a culpa não é de Deus, é do homem. Casamento, matrimônio, é a união voluntária entre duas pessoas.
Foi dito ontem aqui. Então, se é uma união voluntária entre duas pessoas, tem tudo para dar certo, porque não foi nada feito na marra. Não foi nada feito em desacordo, mas voluntariamente. E ainda por cima Deus abençoou. Porque Deus disse, deixará o homem o seu pai e sua mãe, da mesma forma a mulher unirá e se tornará uma só carne. Ou seja, se o seu casamento não vai bem, se a sua família não vai bem, se as suas finanças não vai bem, se a sua saúde não vai bem, a culpa não é de Deus, é sua. Quem esteve aqui quinta-feira? Quem ouviu a mensagem do pastor Wellington? Não é isso? Nós temos que cuidar da nossa saúde. É nós que temos que cuidar. Nós que temos que praticar esporte. Nós que temos que treinar numa academia. Não é acabar com a nossa saúde. Dias atrás eu fui fazer uns exames. A moça perguntou para mim: que hora que foi a sua última refeição? Eu falei: aproximadamente às 22h30. Ela falou assim: isso não é uma refeição, é um suicídio. Quem alimenta 10h30 da noite, isso é suicídio, não é uma refeição. Quem está acabando com a minha saúde é Deus ou eu? É eu. Jó não atribuiu nada a Deus, o que lhe faltava. Se a sua vida está difícil, meu querido, a culpa é sua. Por quê? Porque você não coloca Deus como tudo na sua vida. Se coloque de pé. Nós vamos acabar essa mensagem. Mas para concluir, eu quero ler a parte A do versículo 12 de Jó 42. Onde diz assim: o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. A King James traduziu assim: assim Deus abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Quando uma pessoa, ele faz de Deus o seu tudo, ele pode passar por situações difíceis, por percas irreparáveis, mas o final da sua vida vai ser melhor do que o início. A igreja não entendeu, né? Quando um homem, quando uma mulher, quando um ser humano, ele faz de Deus o seu tudo, o final da sua vida será melhor do que o primeiro, do que o início. A Bíblia diz que Deus restituiu em dobro tudo que Jó possuía. Tudo que Jó possuía. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que você está perdendo. Mas coloque coloque Deus como prioridade na sua vida, que Deus vai te restituir. Você sabe por quê? Porque colocar Deus como o nosso tudo é o princípio para que tudo se realize em nossa vida. Colocar Deus como o nosso tudo é o princípio para mim e a sua família ser próspera e abençoada. Colocar Deus como o nosso tudo é o princípio de tudo para termos uma vida financeira equilibrada. Colocar Deus como o nosso tudo é o princípio para ter um ministério abençoado,
aquele ministério que Deus confiou a ti, ter êxito, ter sucesso. Eu não sei qual tem sido, eu não sei qual é o seu plano, e eu não sei se você está defendendo ele em primeiro lugar ou Deus, mas se você estiver defendendo os seus planos, eu peço que nessa noite você volte de coração para Deus. Se volte de coração para Deus. Se volte de coração para Deus. Eu não sei o que se passa na sua vida, eu não sei o que você planejou para 25, para 2025. Mas eu peço para você que não desista do seu plano, não desista do seu projeto, não. Só desista dele ser a sua prioridade. E coloca Deus como prioridade na sua vida. Faz de Deus o seu tudo. É tempo de nós fazer de Deus o nosso tudo, meus queridos. Não é mais tempo, meu querido, não é mais tempo de ficar correndo atrás de riquezas. Ela vai acontecer. Se for da vontade de Deus, ela vai acontecer na sua vida de uma forma natural. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Tem gente sofrendo para acumular bens, para acumular riquezas. Está sentindo dores, então isso não é de Deus. Se está acrescentando dores, não é de Deus. Eu não estou pedindo para você abandonar tudo, jogar tudo para cima, não. O que Deus nos pede nessa noite é de fazer dele o nosso tudo. Eu quero dizer para você, igreja, que você não precisa de mais saúde, você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de outra casa, de outro carro. O que a igreja precisa, está escrito no Salmos 23, verso 1. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. É isso. O que você precisa é colocar Deus como pastor, como o sumo sacerdote em sua vida, como o supremo pastor em sua vida. É isso que nós precisamos. É só isso. Porque se você fazer aquilo que o salmista Davi, o rei Davi nos orienta, ele vai dizer que não teremos mais falta de nada, não teremos preocupação mais de nada, porque Deus basta, Deus é o suficiente, é o essencial, é o tudo. E é isso que nós precisamos. É isso que a igreja precisa entender. É isso que a igreja precisa entender. Eu não sei, igreja. Não sei como é que você está vivendo. Mas se tiver alguém em nosso meio que hoje quer fazer de Deus o seu tudo, mas seja verdadeiro, meu irmão, seja verdadeiro,